o segredo que o rei requer. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2, 27, 28 e 31. Seja mais uma vez bem-vindo. Estudaremos hoje, com Diego Silva, o capítulo 2 do livro de Daniel. Esta maravilhosa profecia, onde o passado, presente e futuro da humanidade é delineada através de um sonho dado por Deus ao maior e mais poderoso monarca da terra de então. Porém, antes de iniciar, curve a fronte enquanto oramos. Ó grandioso Deus que estás nos céus, estamos aqui reunidos e queremos, em primeiro lugar, agradecer-te pelas muitas bênçãos a todos nós dispensada. Sabemos que esta profecia tem significado especial para todos nós hoje, e por isso queremos pedir-te para que venha nos dirigir, que o teu Santo Espírito possa se fazer presente entre nós, e que possamos entender o significado e importância do que tens para nós hoje. Tudo pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu gostaria de começar falando sobre aquilo que ontem não ficou talvez tão claro para todos. Existe uma forma de contagem, ou um tipo de contagem, chamada contagem inclusiva. Contagem inclusiva é a contagem que é utilizada para dizer que Jesus esteve na sepultura 3 dias. Por exemplo, aqui nós temos 3 dias de 24 horas. Sexta, sábado e domingo. Jesus, ele morreu sexta à tarde, esteve na sepultura durante o sábado e ele ressuscitou domingo de manhã. Se nós fôssemos fazer uma contagem literal de quantas horas Jesus passou na sepultura, não seria 3 dias. Seria talvez menos de 2. Entendeu? Mas Jesus passou parte de sexta, sábado e parte de domingo na sepultura. Portanto, Jesus, baseado na Bíblia, passou quantos dias na sepultura? 3 dias. Ok? Isso se chama contagem inclusiva. Quando nós estamos contando anos de reis, não utilizamos esse tipo de contagem. Ok? Então, quando estamos falando dos reinados de monarcas, não usamos esse método de contagem. Ficou claro isso? Ficou claro para todos? Com isso em mente, então vamos voltar aqui à questão dos anos dos reis de Daniel capítulo 1. Primeiro, o rei Jeoiaquim, filho de Josias. Josias morreu no ano 609. Seu quarto filho, Jeoacás, assumiu o trono, mas ficou somente 3 meses. Ele foi levado pelo faraó Neco para o Egito e Neco colocou então seu irmão Jeoiaquim em seu lugar. Se Jeoiaquim assumiu o trono em algum tempo durante o ano de 609, seu primeiro ano oficial
teria começado no ano 608. 2, no terceiro ano de Joiaquim, aqui estamos. 606 ou 605. Por que 606 ou 605? Aí entra outro detalhe. O ano judaico não começa em janeiro e termina em dezembro. O ano judaico começa no outono, não o nosso outono, mas mais ou menos no mês de outubro, e vai até o próximo outubro. Então, o terceiro ano de Jeoiaquim, segundo os cronologistas, iniciou oficialmente do outono ou outubro de 606 ao outubro de 605, ok? Ou seja, a invasão de Nabucodonosor em Babilônia teria ocorrido entre outubro de 606 a outubro de 605. Por isso, nós temos essa capacidade ou potencial de 2 datas para a invasão. Ficou claro isso? Com isso em mente, então, vamos usar o que o comentário bíblico usa, 605. Vamos supor que a invasão foi dentro do ano de 605, segundo o nosso calendário, de janeiro para dezembro. Então vamos supor que foi na primavera ou no verão de 605. Então, se isso aconteceu, a invasão aconteceu dentro do ano 605, então o primeiro ano oficial de Nabucodonosor teria sido 604. Agora, se a invasão ocorreu no final do nosso ano 606, aí então o primeiro ano de Nabucodonosor teria sido 605. Por quê? Porque foi justamente no período da primeira invasão que o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, morreu. E ele então voltou imediatamente para Babilônia, para proteger o seu trono. E nesse mesmo período ele também derrotou o Egito e trouxe aquela nação sobre a submissão de Babilônia. Mas então vamos usar 605. Vamos supor que a invasão foi no verão de 605. Se foi, então Nabucodonosor ele ascendeu ao trono em 605. Se ele ascendeu ao trono em 605, quando foi o primeiro ano de Nabucodonosor? 604. Se o primeiro ano de Nabucodonosor foi 604, quando então foi o segundo ano de Nabucodonosor? 603. Se o segundo ano de Nabucodonosor foi 603, abrindo agora em Daniel capítulo 2, verso 1, nós estamos em qual ano? 603. Vamos abrir em Daniel capítulo 2, verso 1. Diz assim, no verso 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Que ano do reinado de Nabucodonosor? Segundo ano. Então estamos aqui, Daniel 2. Agora, quanto tempo Daniel e seus companheiros passaram pela escola e a preparação de Nabucodonosor para assumir os seus postos? 3 anos. Isso está em Daniel capítulo 1, versículo 5. Eles foram 3 anos. Houve uma prova de 3 anos. Inclusive, no final desses 3 anos, o rei Nabucodonosor examinou Daniel e seus companheiros e, em comparação com os demais, inclusive os judeus, também estiveram lá, eles foram encontrados quantas vezes mais inteligentes, sábios e 10 vezes, ou seja, Deus ele recompensou a fidelidade.
Assim como diz em 1 Samuel 2:28, que Deus honra aqueles que o honram. Então Deus, ele honrou a fidelidade de seus servos fiéis. Isso é outra profecia para os últimos dias. Aqueles que serão fiéis, embora pareça que os inimigos da verdade estão triunfando contra eles, no final eles serão honrados diante do mundo e do universo. Isso é outra profecia. Deus honra quem honra a Ele. E vocês precisam até, talvez, fazendo anotações, porque nas histórias de Daniel tem muitas profecias. Ao falar das profecias de Daniel, não se limita apenas os sonhos. No caso aqui em Daniel 2, Nabucodonosor receberam, não se limita só a isso. Cada história tem uma profecia. E às vezes tem até algumas profecias que eu não esteja mencionando. Mas vocês precisam, ao ler Daniel, procurar paralelos. Porque ao ver esses paralelos, nós compreendemos melhor como se desenrolará os eventos finais. Então Deus, ele honrou os seus fiéis. 3 anos. Só que esses 3 anos não são 3 anos literais, de 12 meses, correto? Igual os 3 dias que Jesus passou na tumba, não foram 3 dias de 24 horas, correto? Ou seja, o primeiro ano teria sido 605, o segundo ano 604 e ele terminou em algum tempo em 603, justamente o ano em que os eventos de Daniel 2 foram registrados. Ou seja, foi logo depois da graduação que Deus, então, visitou o monarca babilônico. Não teve muito espaço. Quanto tempo, não sabemos. Poderia ter sido dias, semanas, meses, não sabemos. Mas, imediatamente, Deus já começou, então, a colocar os seus servos na plataforma. Deus, ele quis exaltar a educação verdadeira e lançar por terra a educação falsa. Ele quis exaltar e trazer à luz o sistema de adoração verdadeiro e demonstrar a falibilidade e a limitação dos sistemas religiosos desta terra. Babilônia era, e ainda é, espiritualmente falando hoje, uma representação aqui na terra do governo de Satanás. E Israel era, e espiritualmente ainda é hoje, uma representação da verdadeira adoração e o verdadeiro governo, que é o governo de Deus. E aqui em Daniel 2, imediatamente Deus já vem para demonstrar, não somente para o universo, mas também para os habitantes do planeta Terra, o contraste entre o governo verdadeiro e o governo falso. É isso que acontece aqui em Daniel 2 e no decorrer das histórias de Daniel, que nós vamos ainda estudar. Em Daniel capítulo 1 parecia que o erro estava triunfando, mas em Daniel 2 e em diante, até mesmo em Daniel 1, a verdade sempre teve a vitória final. Antes de entrarmos em Daniel 2, verso 1, lembra também que tem outra aparente contradição entre Daniel 1:1 e Jeremias 25:1. Jeremias 25:1 fala que o 4º ano de Jeoiaquim foi o primeiro ano de Nabucodonosor. Não tem problema, porque se o primeiro ano oficial de Jeoiaquim foi 608, então nós temos 608, 1, 607, 2, 606, 605, 4. Poderia ter sido, sendo que é o outono, esse aqui é o 3º ano de Jeoiaquim, segundo o calendário judaico, então aqui está o 4º ano. Entendeu? Ou seja, o primeiro ano de Jeoiaquim está aqui, e não aqui. Porque o calendário judaico é diferente. Jeremias, um profeta judeu, estava com certeza se baseando no calendário judaico, certo? Então, essa é a forma que o comentário bíblico, de forma bem
clara explica essa aparente contradição. Um detalhe que um aluno até me lembrou, que vocês vão perceber se vocês lerem Urias Smith, ele tem outra explicação, diferente do comentário bíblico. Eu, particularmente, prefiro, acho mais coerente, mais correto, a explicação do comentário bíblico dessa aparente contradição. Este é o método de explicação do comentário bíblico para essas aparentes contradições que por anos foram usadas para lançar dúvidas e descréditos sobre a palavra de Deus. Muito bem, com tudo isso em mente, vamos então abrir aqui em Daniel, capítulo 2, verso 1, diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Muito bem. Qual era a razão principal, ou seja, o motivo pelo qual Deus visitou Nabucodonosor? Esquecendo revelar para nós, a Igreja de Deus, o futuro, mas havia uma explicação baseada no contexto do próprio livro de Daniel, de por que Deus trouxe para Nabucodonosor essa visão. Deus poderia ter usado outros meios de revelar para os seus servos o futuro, mas Deus visitou o monarca de Babilônia. Assim como em Apocalipse, quem recebeu a visão de Apocalipse foi João. João estava na ilha de Patmos e o seu coração estava preocupado acerca do futuro e ele queria saber o que seria da igreja depois de sua morte, como iria triunfar a causa de Deus agora que todos os apóstolos estavam para morrer. A igreja, ela vai um dia triunfar, sim ou não? Essas eram as dúvidas de João. Deus visitou o profeta João e lhe deu respostas às suas inquietudes. É lógico que, além de ter feito isso, Deus também trouxe para nós, a Igreja de Deus, hoje, respostas. Sem o livro de Apocalipse, estaríamos bem perdidos quanto aos últimos acontecimentos e quando seria a vinda de Cristo. Mas havia um contexto original, um motivo literal pelo qual Deus trouxe aquela visão a João do Apocalipse. Da mesma forma, Daniel 2, nós temos aqui a explicação no verso 29. Por que Deus visitou Nabucodonosor naquela noite, com aquele sonho? Diz assim: Estando tu, ó rei, isso Daniel depois falando a ele, na tua cama. Daniel está fazendo o rei lembrar, e ele bem sabia disso, como ele estava naquela noite que ele foi dormir. Nabucodonosor, ele não teve sonhos naquela noite porque ele comeu demais e ele estava passando por dificuldades digestivas. Não. Ele foi dormir naquela noite, aqui diz Daniel, em verso 29, com pensamentos acerca do quê? Do que há de ser depois disto. Então, veja bem, naquela noite, Nabucodonosor ele foi dormir preocupado com o futuro. E lendo o comentário inspirado da irmã White, a gente vê que ele estava pensando sobre o futuro de Babilônia. Será que Babilônia vai permanecer para sempre? Naquele momento, Babilônia parecia ser uma nação tão poderosa que ela jamais poderia cair. E Nabucodonosor ele desejava que Babilônia fosse eterna. Só que no fundo do coração humano há aquele pensamento e a conclusão da seguinte realidade: eu sou um ser finito, eu um dia vou morrer. O pai de Nabucodonosor havia morrido faz pouco tempo, então com certeza a morte e a incerteza do futuro estava enchendo o coração de Nabucodonosor de temor. Deus, então, ele traz uma resposta ao coração de Nabucodonosor. Isso serve para nós, serviu para muitos no passado,
Serviu até para honrar e glorificar o nome de Deus naquele contexto diante dos babilônicos, mas, primeiro, principalmente, foi com o motivo de responder às perguntas do coração de Nabucodonosor. Em todas as profecias de Daniel, ou seja, os capítulos proféticos, cada vez que Deus revelou acerca do futuro, ele estava respondendo perguntas de pessoas. No caso, em outros lugares de Daniel, o próprio Daniel. Então, Deus o visitou. Quando ele acordou, ele sabia que o que ele teve como sonho foi significante. Mas Deus fez com que aquele sonho, os detalhes, fossem removidos de sua mente. Deus não permitiu que ele lembrasse. Deus ele tinha um propósito para isso. Eu vou explicar depois um pouco mais a respeito desse propósito. Tem vários. Deus tirou. Ele não conseguiu lembrar. Ele só lembrou de uma coisa. Esse sonho não foi qualquer sonho. Não foi apenas por causa de dor de barriga. Não foi apenas porque as pessoas sonham. Não. Tinha uma razão específica. Mas ele não conseguia lembrar. Agora, qual era a primeira solução que veio à mente dele depois que ele acordou? Chamar os sábios, os astrólogos, os magos, os mais inteligentes dos caldeus. Essa era a esperança de Nabucodonosor. Verso 2, então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse-lhes: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aramaico é a língua dos caldeus, era como se fosse o inglês da época. Syriac, outra forma de dizer. Siríaco. Inclusive o capítulo 4 de Daniel foi escrito em aramaico. Verso 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Porque o rei não quis apenas deixá-los dizer qualquer interpretação, os próprios versículos mesmo que seguem explicam. O rei sabia que ele falando o sonho, eles poderiam inventar qualquer tipo de interpretação, até mesmo para o engrandecer, lisonjas, coisas que seriam agradáveis aos ouvidos de Nabucodonosor. Mas a questão é que mesmo se ele não tivesse a inteligência de chegar a essa conclusão, ele não poderia declarar o sonho. Ele não sabia, ele não podia lembrar. Isso é uma razão pela qual Deus não o permitiu lembrar. Porque Deus queria demonstrar bem claramente que esses magos, astrólogos e caldeus, eles não eram o que eles pretendiam ser. E os deuses de Babilônia não são deuses. É uma religião fundamentada em superstição. E Deus queria trazer isso à luz de todos os espectadores daquela cena. Então, Nabucodonosor não lembrava do sonho. Agora, Nabucodonosor também tinha a seguinte dedução: se eles são capazes de interpretar, eles deveriam ser capazes também de saber qual é o sonho. Ou seja, os mesmos deuses que dão poder e inteligência para interpretar, deveriam então trazer luz a respeito do próprio sonho.
E quando o rei percebeu que eles não tinham capacidade dos seus deuses para dizer o sonho, eles então estavam preparando palavras falsas para declararem ao rei. E isso deixou o rei muito, muito perturbado, irado. Nem tanto, talvez, aos caldeus, magos, astrólogos, mas talvez até mesmo para com a sua própria religião. Talvez ele começou a cair na realidade: a minha religião é falsa. Os deuses a quem eu adoro não são deuses. E isso causou uma certa ira, talvez, no coração de Nabucodonosor. Igual talvez o pai, às vezes ele fica irado, mas apesar de demonstrar ira para com o filho, ele está irado consigo mesmo. Isso acontece. E isso pode ter acontecido com Nabucodonosor. Mas ele estava demonstrando essa ira para com estes que foram os instrumentos que Deus usou para revelar a falsidade da religião falsa dos babilônicos. E então ele veio com um decreto de morte. Verso 7. Responderam segunda vez, disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Agora um pouco nervosos, implorando: rei, nos diz o que o senhor sonhou, e nós vamos dar a interpretação. Eles sabiam que eles não tinham jeito. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Ou seja, a prova que vocês poderiam dar a interpretação correta seria a capacidade de me dizer o sonho. O rei, então, deixou bem claro, não tinha para onde correr. E um detalhe, eles não podiam inventar qualquer sonho, porque o rei lembrava de suficiente em seu subconsciente que, se não batesse, ele já iria logo perceber que havia um engano por trás da explicação do sonho. Bom, então, Deus, ele gosta, eu percebo até na minha própria vida, mas na Bíblia isso fica bem claro. Deus, ele tem prazer de permitir que as coisas cheguem à situação mais escura e mais, humanamente falando, impossível, para então trazer o livramento. Igual o povo de Israel no Mar Vermelho. Não tinha para onde correr, não tinha para ir para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Era só para frente, mais para frente, um mar, um gigante. Davi e Golias. Não tinha, humanamente falando, solução. Nós vemos, vez após vez, como Deus trabalha as coisas. Deus, ele gosta de trazer o homem à sua extremidade. Os extremos dos homens são as oportunidades de Deus. E aqui, no verso 10 em diante, nós vamos ver como Deus, ele permitiu que as coisas chegassem ao ponto certo para ele entrar para se engrandecer diante dos incrédulos. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra. Olha só, essas palavras são muito importantes. Olha as palavras dos sábios de Babilônia. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Vocês não acham que essas palavras são importantes? Por que essas palavras são importantes? Alguém pode me dizer? Eles estavam certos? Realmente não há ninguém. E Deus, então, com essa declaração, vai demonstrar que só há um Deus no universo que existe, que é poderoso, verdadeiro, salvador. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador,
que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Ou seja, o pedido do rei é irracional, não é lógico. E o rei sabia disso. No fundo, lá na profundeza de seu coração, ele sabia que isso era uma demanda irracional. Verso 11, porque o assunto que o rei requer é difícil. E Deus gosta de fazer com que as coisas fiquem difíceis. Especialmente quando nós começamos a nos achar importantes ou bons. Aí Deus quer permitir dificuldade para que fiquem todos sabendo que só Ele é todo-poderoso e só Ele pode solucionar os problemas do homem. E ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Esse versículo 11 aqui também tem uma declaração bastante importante. No fundo do coração, até do ateu, vejam bem, até o ateu, no fundo, reconhece que existe uma inteligência superior. Os piores dos ateus, no fundo, mesmo sendo os mais intelectuais, os evolucionistas, os mais inteligentes, com os melhores argumentos para defender o ateísmo, sabem, no fundo, que tudo isso que revela uma inteligência infinitamente maior do que a mente humana deveria ter sido construída, orquestrada por um ser inteligente. Muitos, inclusive, hoje, não sei se vocês já ouviram falar, pessoas até que nem reconhecem o nosso Deus, deixaram de crer no evolucionismo, passaram a crer no que é chamado em inglês Intelligent Design. Já ouviram falar disso aqui no Brasil? Design inteligente. No fundo, por sementes talvez que foram plantadas no decorrer de suas vidas, por uma razão ou outra, Deus de alguma forma ele se revela ao homem. E até esses astrólogos, magos, caldeus, adivinhadores de Babilônia, eles nessa extremidade, no momento de dificuldade, em que não tinha para onde correr, eles deduziram: não há ninguém a não ser os deuses. Lógico que eles não conheciam o Deus, mas reconheceram que existe inteligência fora de nós, da nossa capacidade, que pode. Isso é muito, muito importante. Os deuses cuja morada não é com a carne. Verso 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Vocês sentem ao ler essas palavras algum tipo de desespero em Daniel quando ele ouviu do decreto de morte? Daniel falou avisada e prudentemente. Isso revela a profunda fé de Daniel. Daniel, ele não temia a morte, primeiro. E segundo, ele sabia que existe um Deus nos céus que, se ele quiser, ele poderá solucionar o problema do rei. Então ele falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei. E no verso 15, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Verso 16, e Daniel entrou
e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Muita coragem, muita confiança que Daniel teve. Não foi presunção, foi uma declaração inspirada por fé, porque Daniel tinha uma comunhão íntima com Deus. Daniel tinha também uma certa convicção de que Deus tinha um propósito especial para a sua vida. Sabe aquele pensamento que com certeza todos vocês já tiveram? Espero que ele esteja crescendo cada vez mais em seus corações, de que Deus tem algo importante para a minha vida. Você já pensou dessa forma? Deveria. E Deus tem. Ele não, por exemplo, teria trazido-vos aqui sem ter tal propósito. Daniel, no fundo do coração, baseado nas experiências que ele já teve nos 3 anos de seu treinamento em Babilônia, e também baseado nas profecias de Jeremias, de Isaías e de outros profetas que ele aprendeu no colo de sua mãe como menino, Daniel tinha uma compreensão no fundo. Deus, ele tem um objetivo para a minha vida. E talvez isso é uma oportunidade que Deus estará me dando para honrar e glorificar o seu nome. Mas Daniel, eu não creio, temia a morte e não cria que estava na hora dele perder sua vida. Mas, não sei se vocês sabem, Daniel fazia parte do círculo de sábios que morreriam junto com aqueles que não tiveram a capacidade de dar o sonho ao rei. Porque Daniel não foi também diante do rei? No princípio, não sabemos. Só podemos deduzir que havia inveja e ciúmes da parte de muitos no reino que não queriam nem que Daniel tivesse a oportunidade de representar os sábios diante do rei. Mas agora, aqui Daniel, através de Arioque, que era o seu superior, ele ficou sabendo da situação, da grande emergência. Daniel falou avisada, prudentemente, mas também confiantemente, que ele poderia resolver o problema. E no verso 17, a primeira coisa que Daniel faz, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Verso 19, então eles foram dormir tranquilamente, dormindo perfeito sono de paz e tranquilidade, não desesperados, fizeram oração colocando o problema nas mãos de Deus, descansaram no Senhor, foram dormir e naquela noite então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E aí do verso 20 em diante nós temos a oração de Daniel em seu louvor a Deus. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim:
não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Aqui nós vemos em Daniel o Espírito de Cristo, o Espírito de intercessão. Daniel poderia ter dito, não mates eu e os meus 3 companheiros, porque nós conseguimos a resposta para o rei. Mas Daniel, ele não somente intercede por ele mesmo e por seus companheiros, mas até por aqueles que não mereciam. Quem sabe até mesmo alguns que eram inimigos de Daniel. Mas movidos por amor para com aqueles que não o amavam, Daniel intercede e disse, não mates os sábios de Babilônia. Verso 25, então Arioque depressa introduziu a Daniel, ele vai se demonstrar importante, Arioque, como se ele tivesse algum crédito, olha só. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, eu achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Não é interessante como a gente sempre quer algum crédito? Parece que o coração do homem, ele sempre quer receber algum reconhecimento. Arioque não tinha nada a ver com isso. Ele, por acaso, teve a oportunidade de ter contato com Daniel. Ele foi designado para matar os sábios, inclusive Daniel. Mas ele não teve nenhuma participação. Ele não merecia nenhum crédito pela emergência ter sido solucionada. Mas o coração do homem sempre quer alguma recompensa. O coração convertido, ele não quer recompensa humana. Ele não quer reconhecimento, ele não trabalha para Deus e nem serve à humanidade para ser percebido ou para ser premiado. Daniel, ele vai revelar isso agora. Se algum homem poderia ter recebido alguma honra humana e ter levado algum crédito para si, se alguém teria o direito, humanamente falando, teria sido Daniel. Mas olha como Daniel vai responder o rei. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Olha como é que ele colocou a pergunta. Uma tentação perfeita. Podes tu? Olha a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Daniel poderia ter dito, Deus fez saber a mim para que eu fizesse saber ao rei. Mas ele até ultrapassa a sua própria pessoa e diz, o Deus do céu, o único, verdadeiro Deus, ele fez saber ao rei. É como se Daniel nem tivesse participação. A gente vê que o motivo pelo qual Deus pôde usar Daniel foi que ele estava qualificado, preparado para isso. Uma aplicação que eu quero fazer a nós. No nosso trabalho para Deus, o teto não é o limite, o céu é o limite. Nós estabeleceremos o limite. E o limite dependerá da nossa capacidade de receber as bênçãos de Deus e sermos usados por Ele sem nós nos engrandecermos. Porque é perigoso as bênçãos. É perigoso ter o privilégio de fazer o que Daniel fez em Daniel 2. É perigoso. Já pensou? Se Deus tivesse dado a capacidade de interpretar o sonho de outro, e você se tornasse famoso por causa disso, o que seria da sua vida? Como seria a sua espiritualidade? Ou se Deus tivesse dado a vocês os recursos para poder fazer grandes coisas e ser então, por causa disso, reconhecido
por milhares por tais grandes coisas que fizeste? Como seria a sua espiritualidade? Deus sabe que alguns não são capazes de administrar as bênçãos. O próprio trabalho de Ellen White foi um trabalho perigoso para o homem ou mulher, que o coração carnal, ele teria a tendência de, ao receber as bênçãos de Deus, ser capaz de trabalhar como profeta, ser respeitado por milhares de forma tal como um profeta seria, como no caso de Ellen White, é perigoso. Sabe, por isso, Ellen White era uma pessoa sofrida. Se você olhasse realmente para a vida de Ellen White, você não iria almejar o que ela vivenciou. Eu não digo somente na oposição que ela teve como profetisa, eu falo em relação à sua saúde. Filhos que morreram, os filhos que viveram, ela não teve a oportunidade de educar. Ela sofreu privações com seu marido nos dias iniciais da igreja. Não foi um trabalho desejado ou que uma pessoa, se compreendesse o verdadeiro sacrifício para executar, iria almejar. Deus, ele dá o espinho na carne muitas vezes porque ele sabe que por ter dado tantas bênçãos ao indivíduo, ele poderia se engrandecer demais e perderia de vista o Deus que é a fonte das bênçãos, e então ele se corromperia. O sucesso corrompe. Paulo, outro homem que foi grandemente abençoado por Deus, ele viveu com um espinho na carne, não sabemos o que era, mas deveria ter sido alguma enfermidade física para a vida toda. Deus precisava mantê-lo humilde, porque as bênçãos corrompem. E Daniel foi um homem especial, José especial, mas não é qualquer um que poderia estar no lugar de Daniel e José, receber os privilégios e bênçãos que eles receberam de Deus e ainda não se corromper. José foi colocado como primeiro-ministro do Egito. E ele não se corrompeu, isso é um milagre. Porque dinheiro, fama, poder é o que o homem almeja. Essas três coisas. Dinheiro, fama e poder. Dar para o homem essas três coisas e ele se sente realizado. Mas essas três coisas corrompem. Se o coração não estiver sob o domínio do Espírito Santo, se ele não tiver convertido. Então não peça a Deus por bênçãos ou para que Ele te faça grande. Não, peça a Deus um coração convertido. Porque com um coração convertido, Deus ele poderá te colocar em altas posições para fazer grandes coisas. Mas Daniel aqui revela um coração convertido, porque ele não estava almejando o reconhecimento. O seu maior desejo, sua preocupação primordial era honrar e glorificar o nome de Deus em Babilônia. Porque ele viu o nome de Deus envergonhado. Vocês não acham que foi uma experiência humilhante? Nabucodonosor ter entrado em Jerusalém, dentro da igreja de Deus, levado os tesouros do templo de Salomão, ter levado os melhores jovens. Isso foi uma derrota para a causa de Deus. Daniel, ele sentia aquele zelo pela causa de Deus, que ardia por dentro, de ver a causa de Deus derrotada. Ele sabia que era a religião pura e verdadeira, e seu desejo na vida era viver para defendê-la. E agora chegou a oportunidade de trazer à luz dos homens mais poderosos do mundo o conhecimento do Deus verdadeiro. Eu queria dar outra aplicação. Por que Deus tirou o sonho de Nabucodonosor? Além de ter usado isso como uma oportunidade de revelar seu poder através de seu servo, para que seu nome fosse glorificado, como nós já falamos, a mensagem de Daniel 2 é um tipo das três mensagens angélicas. E Daniel é um tipo dos três anjos. Inclusive, a gente vai ver quando estudarmos Daniel 3, que Daniel e seus companheiros é um tipo dos 4 anjos de Apocalipse. É um tipo.
É uma representação. Isso eu estou fazendo uma aplicação, eu não estou interpretando. Vocês entendem a diferença, né? Uma aplicação. Em Daniel 2, Daniel é um tipo daqueles que levarão a verdade de Deus para os confins da terra antes da volta de Cristo. Deixa eu explicar por quê. Em Daniel 2 nós temos uma mensagem de Deus que Ele mesmo, Deus, tornou oculta. Sim ou não? E a verdade da Igreja Adventista, pilar da nossa fé, é a mensagem do santuário e ela está fundamentada numa profecia que está em Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E essa mensagem, ela foi oculta até o ano 1798. Deus fez com Daniel 8,14 o que ele fez com o sonho de Nabucodonosor. Ele deu e logo tirou. Por que ele deu e logo tirou? Porque Deus queria que no tempo certo, sob as circunstâncias certas, o seu povo fosse identificado aqui na terra. Em Daniel 2, o seu povo foi identificado. Nabucodonosor tentou com os astrólogos, magos, adivinhadores, caldeus de Babilônia, não deu certo. Aí veio Daniel. Através de Daniel, o povo, a igreja verdadeira foi identificada. E através da igreja adventista do sétimo dia, e a compreensão que ela tem de Daniel 8,14, o povo verdadeiro nos últimos dias será identificado. Então nós temos um paralelo. Daniel e o povo adventista. E interessante, Daniel era um reformador de saúde. Ou seja, baseado em Daniel 1, nós vemos que o que capacitou Daniel para receber sonhos e visões? Seu regime alimentar. Não é isso que Daniel 1 fala? Vamos voltar a Daniel 1? Olha o que diz aqui, no verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o quê? Entendimento em toda visão e sonhos. Por quê? Verso 16. Por causa do Zeroim. Ou seja, a dieta de Daniel e seus companheiros prepararam suas mentes para receberem as verdades para aquele tempo.